Neste episódio de estreia da retrospectiva do caso Valéria Luiz, nós vamos falar do primeiro habeas corpus conseguido por Maurício Sampaio, ainda em fevereiro de 2013. Bom, a gente está aqui no Tribunal de Justiça, começando nossa série de vídeos para relembrar um pouco dessa história do caso Valéria Luiz, certamente um dos maiores aí de luta por justiça dentro do judiciário goiano. A gente vai lembrar hoje um caso do habeas corpus. As investigações do caso terminaram ali no fim de fevereiro de 2013, já faz muitos anos, o tribunal já era bem diferente ainda. E teve a prisão temporária dos então acusados, todos entraram com habeas corpus, e o habeas corpus do Maurício Sampaio foi julgado já no final de fevereiro ali de 2013. Foi decepcionante, porque ainda mais os primeiros 2 votos foram pela manutenção da prisão, e aí um se absteve de votar, então depois aí foi realmente um choque para nós. A sala de julgamento era bem ali, de hoje é uma administrativo aqui do Tribunal de Justiça. As câmaras criminais hoje ficam nos andares, mas na época era bem ali, e foi ali que aconteceu, que no final de fevereiro de 2013, ele obteve o seu primeiro habeas corpus, ali num empate de 2-2, o empate beneficia o réu, e foi solto ali. Viria a ser preso por mais 2 vezes, Até em maio conseguiu um habeas corpus definitivo e viria a ser preso novamente só recentemente agora, depois da sua condenação. Mas o que chamou atenção naquela época foi o meu avô, Manuel de Oliveira, Aconteceu uma coisa que nunca se tinha visto aqui no Tribunal de Justiça. Meu avô não tinha estudo formal, nunca tinha estado numa sessão de julgamento, e quando teve o resultado, então, ele achou que tinha acabado, ele não sabia que tinha muitos julgamentos no mesmo dia, e na mesma sessão. Então ele levantou e começou a resmungar ali, porque, enfim, tinham soltado o acusado de ser o mandante do assassinato do filho dele, do meu pai, e a voz dele é alta, E aí, só que imediatamente os advogados do Sampaio começaram uma agressividade imensa, falando palca lá fora e tudo. E meu avô explodiu, explodiu e saiu aqui pelos corredores andando, e efetivamente balançando os braços e falando que isso era um incentivo ao banditismo, um incentivo à impunidade, até porque na época a gente tinha muito medo da influência do Maurício Sampaio no Tribunal de Justiça, em todas as esferas de poder, Tanto é que efetivamente um juiz chegou a ser aposentado compulsoriamente pelo CNJ, por relações com ele. E uma imagem que ficou muito gravada na minha cabeça desse dia foi ele parado, mais ou menos aqui assim, no meio do Tribunal de Justiça, e gritando, extravasando, contra, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo. E foi feito um cordão de policiais militares ao redor dele, só que nenhum tinha coragem de ir lá e pegá-lo para tirar das dependências do tribunal. E aquilo me marcou bastante, porque eu vi o que é a força moral, realmente. Mesmo aqueles policiais que estavam ali, a obrigação deles era, claro, garantir a ordem do tribunal, mas viram o tamanho da injustiça que estava acontecendo, o tamanho do absurdo que estava acontecendo, e não tiveram coragem de se aproximar.